Fala galerinha, beleza? Estamos aqui de volta para mais uma aulinha de física. E se você quer aprender física, você está no lugar certo aqui no canal do Tio Theo. Hoje a nossa aula é sobre espelhos, vamos falar sobre espelhos esféricos, tá? Eu tenho tido alguns alunos que começaram agora com espelhos esféricos e já estão tendo um pouco de dificuldade. Então vamos lá, sem mais delongas, falar dos espelhos esféricos, apresentar para vocês os raios notáveis, para depois a gente ir para a formação de imagem e as equações de Gauss. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nos espelhos? E então é isso, galera. Hoje é espelhos esféricos e eu vou falar sobre raios notáveis. Vamos apresentar primeiro os espelhos para vocês. Então, espelhos esféricos são os espelhos côncavos e espelhos convexos, né? Da onde vêm esses espelhos? Então vamos imaginar aqui o que você está vendo. Não vamos olhar para isso como uma circunferência. Vamos olhar para isso aqui como sendo uma esfera. Uma bolinha lá da tua árvore de Natal. Uma bolinha que é espelhada, né? Então temos aqui uma esfera. E a gente tem aqui um eixo diametral, né? O diâmetro dela. Essa esfera tem um centro, onde hipoteticamente seria onde eu espeto a ponta seca do meu compasso para conseguir traçar essa curvatura, mas nós estamos pensando aqui numa esfera e nós vamos pegar um pedacinho dessa esfera. Vamos pegar um pedacinho dela. Aqui está o centro e a gente corta um pedaço dela. Cortei um pedaço dela e vou espelhar. Eu posso espelhar esta curvatura para o lado de dentro ou para o lado de fora. Quando eu faço esses risquinhos que estão aparecendo aqui, isso quer dizer que aqui a parte de fora não está espelhada. Eu estou espelhando só a parte de dentro, tá? Então essa aqui é uma parte, uma calota de uma esfera que está espelhada por dentro, por fora ela é rústica. Tranquilo? Esse tipo de espelho a gente chama de espelho côncavo. Também podemos pegar uma parte desta esfera e espelharmos, ao invés do lado de dentro, espelharmos o lado de fora. O lado de dentro é o lado rústico, onde eu ponho lá os meus risquinhos para dizer, olha, aqui não está espelhado. Está espelhado o lado de fora, o lado de fora. Então é um espelho convexo. Legal? Então espelhei por dentro é côncavo, espelhei por fora é convexo. Bom, a gente vai sempre trabalhar com espelhos. Essa abertura aqui gera um ângulo, que eu não marquei aqui, só estou passando aqui o meu apontador, gera um ângulo que é o ângulo de abertura. Então a gente vai trabalhar, quando eu for falar de equações com vocês, com espelhos com ângulos de abertura pequeno, até 10 graus. Mas por enquanto isso não vem ao caso. E a gente vai desenhar esses espelhos de maneira esquemática, que é muito mais fácil. Ao invés de eu desenhar ele curvo, eu desenho ele reto e ponho só umas bordinhas para indicar que pelo lado de dentro ele está espelhado e o lado de fora ele está rústico. Então é assim que a gente vai desenhar os espelhos côncavos, dentro desse esquema. Tá legal? E os convexos, o que muda é que está espelhado pelo lado de fora e não o lado de dentro. Então temos aqui um esquema do espelho côncavo e um espelho convexo. E você que está me acompanhando, nesse momento você vai dar uma paradinha e vai fazer o quê? Pôr o dedinho lá e curtir o vídeo, tá? Curte o vídeo aí pro tio, o tio agradece, compartilha e se inscreva no canal. Você me ajuda bastante e a gente pode atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? Legal? Manda pergunta, interage. Fala, professor, eu gostaria de um assunto novo. Manda aí que eu posso tentar ajudá-lo, beleza? Manda exercício. Fique aí à vontade para interagir. Tá legal? Vamos voltar lá para os nossos espelhos esféricos. Então tá aqui os espelhos. Vamos falar aqui de uns elementos importantes nesses espelhos esféricos. Bom, aqui está aquele eixo diametral, que eu estou chamando ele de eixo principal, porque ele vai passar num ponto aqui do espelho, que é bem o centro desse espelho. A gente vai dar um nome aqui de eixo principal. Esse é o centro daquela esfera imaginária onde eu tirei essa calota, um pedaço dela. Então nós temos uma esfera bem grande aqui e esse aqui é um pedacinho dela que eu quebrei. Aqui é o centro daquela esfera. Então esse ponto vai ser muito importante para nós na construção das imagens nos espelhos.
Outro ponto muito importante que a gente vai conversar muito sobre ele é um ponto que está exatamente na metade deste centro, que é o foco. Foco parece que vem de focus, né, do latim, se eu não me engano é fogueira. Esse ponto é o vértice do espelho. Então são elementos importantes. Eixo principal, centro, que é o centro daquela esfera que estava aqui onde eu tirei esse pedacinho. Foco está exatamente no meio entre o vértice e o centro. E o vértice. A distância do centro até o vértice, gente, é onde eu espeto o compasso para poder traçar esse arco aqui. Nós estamos vendo aqui um arco. Eu espeto a ponta seca do compasso. Essa distância é o raio daquela esfera, certo? E o foco, turminha, tem a sua distância focal, que é bem no meio, é a metade do raio. Então guarde isso, do centro até o vértice é o raio do espelho, que é o raio daquela esfera. A metade, bem no meio, eu tenho o foco. E lá no espelho, o vértice. Para o espelho convexo, é a mesma coisa, né? Não muda nada. O que muda é que o espelho convexo, a parte espelhada não é a parte de dentro, é a parte de fora. Então agora você posiciona seu rosto para olhar no espelho pelo lado de fora, o que quer dizer que foco e centro estão para o lado de trás do espelho convexo. Tá legal? De trás do espelho convexo. No espelho côncavo, como eu já havia mostrado, no espelho côncavo, o que eu tenho? Centro e foco. Na frente do espelho, você vai posicionar seu rosto aqui para olhar para o espelho, tá? Diferentemente do espelho convexo. Fechou? Tá indo? Então vamos embora, galera, vamos embora. O que eu quero mostrar para vocês são os raios notáveis. Porque nos espelhos planos era bastante fácil de achar as imagens. No espelho plano, a gente usava o quê? Simetria. Coloca um objeto diante do espelho e achava por simetria. Aqui vai ser um pouco mais difícil, né? Porque o espelho é curvo. Então, para poder descobrir como é que sai esse raio de luz aqui, dá um pouco de trabalho. Então, tem alguns raios que a gente conhece o caminho. Então, a gente vai trabalhar com esses raios. Os raios notáveis são raios que eu sei que quando eles chegam no espelho, bate no espelho, como eles vão sair. E através desses raios eu vou entender a formação de imagem, tá? Então, vamos começar com esse raio de luz aqui. Imagine você que aqui, onde eu estou com o meu apontador, eu joguei um laser aqui. Esse laser foi e atingiu o espelho. Lembre que o espelho aqui é curvo, então ele vai rebater esse raio de luz para baixo. E todo raio de luz que chega como esse raio chegou, como ele chegou, professor? Ele chegou paralelo ao que nós estamos chamando de eixo principal. E todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Então a gente diz, um raio de luz que incide no espelho paralelamente ao eixo principal, ele emerge do espelho, ele é refletido, emerge do espelho, passando pelo foco. Se chegar o mais embaixo aqui, ele emerge passando pelo foco. Se chegar aqui por baixo, emerge passando pelo foco. E assim sucessivamente. Veja que todos passam pelo foco. Imagina que nesse foco eu tenho, se eu joguei aqui, imagina que são os raios solares. Aqui nesse foco eu tenho uma concentração de energia. Então aqui eu posso queimar um papel, por exemplo. Legal? Então é assim que acontece no meu foco, meu focus aí, a minha fogueirinha, tá? E a gente pode guardar esse raio, a gente vai precisar guardar, memorizar, e a gente pode resumir aquela frase que eu disse, raio de luz que chega paralelo, incide paralelamente ao eixo principal, ele emerge do espelho passando pelo foco. Vamos resumir para chega paralelo, é lógico que é paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Legal? Então esse é um dos raios notáveis. Vou te mostrar um videozinho aqui do Instagram, vou te mostrar aqui bastante interessante. Olha que interessante, aqui nós temos um espelho esférico, esse ponto é o foco, o cara coloca aqui uma panela, os raios solares pegam nesse espelho, refletem, passam todos pelo foco. E no foco ele colocou uma chaleira e ele está fervendo a água usando um espelho côncavo. Raios que chegam paralelo, emergem passando pelo foco. E nesse foco temos aí uma chaleira, uma aplicaçãozinha aí desse espelho. É lógico que a gente pode usar isso aqui para produzir uma antena. Imagina as ondas eletromagnéticas chegando aqui,
e nesse ponto aqui eu coloco um captador de sinais das ondas eletromagnéticas. Então, do mesmo jeito que os raios solares chegam aqui e emergem passando pelo foco, as ondas eletromagnéticas que nós também não estamos vendo, batem no espelho e emergem passando pelo foco. E lá no foco eu coloco o meu captador. Legal? Conseguiram entender? Acompanharam? Então vamos para o outro raio importante, né? Aqui embaixo está o endereço aqui no Instagram onde eu peguei aquele videozinho para vocês. Bom, vamos lá agora um outro raio. Gente, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se o raio de luz chega paralelo e sai pelo foco, imagine você que eu vou emitir um raio desta maneira. Peguei meu laser, joguei aqui um raio de luz, ele passou pelo foco. Se é o princípio da reversibilidade, se ele chega paralelo e sai pelo foco, quando ele chega pelo foco, sai paralelo. Olha lá, raios de luz chegando pelo foco emergem paralelamente ao eixo principal. Mais um raio chegando, bate no espelho, sai pelo foco. Mais um raio chegando, bate no espelho, sai paralelo, né? Desculpa. Se ele chega pelo foco, ele sai paralelo. Então a gente pode dizer que um raio de luz que incide no espelho passando pelo foco emerge do espelho paralelamente ao eixo principal. E a gente vai resumir essa frase dizendo que se ele chega pelo foco, sai paralelo. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Precisamos guardar esse raio notável aí para poder formarmos as imagens. Próximo raio notável, este cara aqui, ó, chegou pelo centro, bate no espelho, ele vai voltar em cima dele mesmo. Aqui fica difícil de mostrar que ele voltou sobre ele mesmo, então vou mudar a cor. Ele chegou azul e vai voltar branco aqui, vê se você consegue enxergar, tá? Então se ele chega pelo centro, ele volta pelo centro, tá? Não vou desenhar um monte de raios, só dois tá bom. Chegou pelo centro, bate no espelho e volta pelo centro. Legal? Olha que interessante. Imagine você, para você entender esse raio de luz, tá? Que chega pelo centro e volta pelo centro, imagine que você estivesse em uma sala circular. E eu te desse uma bolinha, né? Aqui é o centro da sala, uma sala circular, e eu te desse uma bolinha de tênis e falo para você: olha, joga na parede desta sala a bolinha de modo que ela volte na sua mão. Mas eu não quero que você jogue ela sofra várias reflexões e volte na sua mão. Por exemplo, bate aqui, ó, e voltou na minha mão, professor. Não, eu quero que ela quique uma vez na parede e volta. Como é que eu devo jogar essa bolinha? Veja que é igual o raio de luz, né? Se a sala é circular, como eu devo jogar essa bolinha para ela voltar na minha mão? Eu devo jogar ela passando pelo centro, porque ela vai bater aqui num plano tangente, perpendicular a um plano tangente. Então imagina aqui um plano, ela acerta o plano perpendicular a esse plano tangente, formando 90 graus. E aí sim ela vai voltar na mesma posição. Agora vamos ver o último raio. O último raio que a gente tem que guardar é um raio de luz que incide no espelho, a setinha dizendo que ele está chegando. E como ele vai sair? Quando ele chega aqui, ele tem um ângulo de incidência com o eixo, né? O eixo principal aqui vai fazer papel de reta normal. Tá? E este ângulo entre o raio incidente e a reta normal, esse ângulo é o que a gente chama de ângulo de incidência. E você aprendeu na lei da reflexão que na reflexão o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Não que nos outros casos que a gente viu não fosse, mas era mais difícil de traçar. Aqui fica fácil de traçar porque meu eixo principal se torna a minha reta normal, né? Meu plano tangente, essa circunferência aqui, está bem perpendicular ao eixo principal. Então nós temos aqui ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Tá legal? Esse é o nosso último raio notável. Então se vai no vértice, ele emerge de modo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, como é também nos outros casos, só que meu eixo principal aqui faz papel de reta normal. Legal? Legal? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar agora os raios notáveis no espelho convexo. São os mesmos, só que para traçar tem uma diferencinha, né? Porque o foco e o centro estão atrás do espelho. Então eu vou deixar isso para um outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Tá legal? A gente vê isso então em breve. Valeu, galera. Abraço, até a próxima.